Olá, querido aluno, querida aluna, principalmente quem é das turmas em que eu estou dando aula de psicologia da personalidade na Unibrasília, da cidade satélite do Gama. A aula de hoje vou colocar parte 1, tá? Vou dividir em duas partes o vídeo para não ficar tão monótono, para facilitar o entendimento de vocês. E no decorrer da semana, como vocês sabem, irei passar a aula sobre Carl Rogers, da teoria humanista, a respeito da compreensão dele sobre o desenvolvimento e formação da personalidade. Mais uma vez salientando, turma, as abordagens que estão sendo trabalhadas não se trata do atendimento clínico, mas sim como eles entendem o ser humano. E nessa aula agora de hoje, vou colocar a parte 1, vai ser mais dedicada de um jeito mais abrangente do conceito de Carl Rogers, e a parte número 2 vai ser mais a questão do desenvolvimento humano segundo sua concepção. E claro, por que formando esse vídeo, né? Para o aluno ou aluna que passa por algum momento, alguma dificuldade, que não tem como ir para a aula, então muitas das vezes precisa de uma oportunidade para poder ter uma chance de poder acompanhar a turma, o andamento das aulas, mesmo com sua ausência, tá? Com a ausência, então é um jeito de poder facilitar e ajudar a ti que falta. Bem, quem estiver aqui ouvindo alguns gritos é porque está tendo jogo do Flamengo, né? E tenho vizinhos que são flamenguistas, então, não. Bem, o vizinho é flamenguista, mas recebeu amigos vascaínos, então o negócio tá rolando. Muito bem, gente, o livro base para poder falar um pouco do Carl Rogers vai ser principalmente do livro de Chutes, né? Chutes e Chutes, que como vocês nomearam, né, para facilitar, a capa dos patinhos. Vamos lá, plano de aula, Carl Rogers, teoria da humanista, abordagem centrada na pessoa. É a abordagem que tem esse título do Carl Rogers, centrada na pessoa, que em inglês seria self, the self concept, conceito de self. Para quem não tem um pouco de familiaridade com o inglês, self é um termo muito utilizado para usar como pronome que provoca um reflexivo. O que quer dizer isso? É a pessoa que age e sofre também da própria ação. Dá um exemplo do nosso português. Vamos dizer assim, Maurício se demitiu. O ato do Maurício se demitir é um ato reflexo, porque da mesma maneira que ele é ativo, ele torna-se passivo com o seu próprio ato. Então, o self, ele tem muito esse manejo de dar esse conceito de pessoa em atividade, mas também uma pessoa que em a mesma atividade ele está tendo um retorno, tá? Então, por isso que a gente vai ver muito esse conceito de abordagem centrada na pessoa. Não é que o psicólogo, o teórico humanista vai ficar cercando a pessoa. Ao contrário, é acompanhar as experiências que essa pessoa tem para ela própria em sua particular evolução e desenvolvimento. Fechou? Então, quando a gente, mais uma vez, trabalha com as teorias, é comum até cada teoria entender da melhor maneira possível o que é o sujeito na sua devida interpretação. Então, se pergunta, quem é o sujeito no pensamento humanista de Rogers? O sujeito humanista de Rogers é aquele que está em potência. Potência para alcançar um funcionamento pleno e uma vida plena na perspectiva rogeriana. O que quer dizer isso? Rogers ele acredita justamente isso, na potenciação do sujeito. Que por meio do self, se ele passa a aceitar de maneira inata essa necessidade de desenvolvimento, mas também ele torna-se ativo e atuante, ele alcança uma magnitude de experiências de vida que torna a vida muito mais plena. Muito mais plena não significa, em palavras, que a pessoa vai ser absolutamente feliz, absolutamente resolvida. Ao contrário, ele vai ser plena, ele vai conseguir uma suficiência para poder dar valor à vida. E não só a vida dele, mas também o próprio funcionamento psíquico que a pessoa está o quê? Em atuação. Por isso que é a centrada da pessoa. Ok? Essa é a perspectiva rogeriana. Beleza? Então, como falei antes sobre self, Rogers vai trabalhar
vai usar muito o self como uma proposta desse entender desse lado humano, né? E aí coloco bem aqui a ideia de self e a tendência à atualização. Já que eu informei aqui, né, o conceito que aqui é um plano de aula, viu, gente, que eu vou dar durante a semana, mas para quem faltou, para quem vai faltar, é uma oportunidade para poder não deixar de perder o conteúdo, para não ficar desestimulado, sentir que está perdendo a oportunidade de estudar, de aprender. Então fica aqui essa alternativa aqui no vídeo que está aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos lá, eu coloquei aqui, colocar no quadro, né? O que é o self, já foi informado, fatores ambientais e fator interno. Vamos lá, gente. É, muito antes, não é que o Rogers negue, tá? Não é que o Rogers negue. Mas antes o Rogers, na sua concepção, na sua interpretação, ele acreditava que a formação do sujeito tinha fortes influências de dois fatores. Fatores ambientais e fator interno. O fator interno tem a ver com o self. E o fator ambiental tem muito a ver com as influências ambientais da sua relação com o ambiente que provoca na sua formação. A depender da sua relação ambiental, como o ambiente é facilitador ou não para você, isso pode influenciar na sua vida. Para quem não está entendendo muito bem o que eu estou falando, vamos dizer. Se eu nasci de uma família de classe econômica mais alta, em que não me falta nada, não vivo na escassez, eu tenho alimento, eu tenho condições financeiras, eu tenho muito mais acesso a me proporcionar uma oportunidade de muito mais acessos à educação, saúde, tranquilidade, alimento, né? Entre outros fatores. E isso ajudaria na formação do sujeito para Rogers. E além dessa influência ambiental, teria um fator interno inerente do próprio sujeito que se desenvolveria e estaria em atuação, que seria o self. O que acontece? O tempo passa, o tempo passa, Rogers vai se deparar com uma coisa que mexe muito com a experiência de vida dele e ele fica muito, o chama muita atenção. Que a defesa dele de que os fatores ambientais e fatores internos eram uma influente de maneira, vamos dizer assim, equivalente, ele vai perceber que não. Os fatores ambientais são, comparados aos fatores internos, são muito, muito mais abaixo. O que vale mesmo é o fator interno. Ou seja, independente da relação ambiental, seja ela hostil ou não, inadequada ou não, harmônica ou não, o que vale no desenvolvimento de uma pessoa, na concepção mais amadurecida da história de Rogers, é o fator interno que é o self. Tá bom? Então Rogers acreditava no self autônomo, ou seja, atuante por natureza no desenvolvimento. Ele está inerente a todos nós. Como também não só no desenvolvimento, como também na formação da personalidade. E aqui é a parte que eu já falei, né? Antigamente ele acreditava nos fatores ambientais, com o tempo ele viu que na verdade é mais um fator interno, né? Então ele vai dar mais ainda ênfase à importância em considerar a potência interna que cada um de nós carregamos para não só a gente se desenvolver, mas também deste desenvolvimento a gente alcançar, obter um auto-reconhecimento. Por isso que vocês mais uma vez percebam, centrada na pessoa, não é o que você de fora entende do sujeito, mas que o próprio sujeito consegue se autoconhecer, se autodiscernir, e dessa autodiscernimento ele começa, de certo modo, a se aceitar. Se eu me conheço muito bem, se eu sei das minhas potências, das minhas dificuldades, das minhas limitações, de uma maneira associativa, eu me aceito. E ao me aceitar, provoco em mim mesmo a responsabilidade de cuidar de mim mesmo, que seria meu self, mais a realidade a que eu vivo ao meu redor. Um exemplo, né? Muitas das vezes, vou dar um exemplo corriqueiro, né? Às vezes a gente se conhece, a gente não gosta de uma determinada disciplina ou não gosta de um determinado professor. Estou pegando porque estamos aqui nesse fator que é aula, então me facilita a ter uma associação, né? Mas a realidade bate na porta. Tem momentos que mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não se impor, não queira, não goste,
e reconhecemos isso, e a vontade é de largar, a realidade bate para a gente poder perceber que a gente precisa ter uma responsabilidade. Quantas vezes pode ter passado na sua cabeça de desistir do curso, mas você não tem ainda uma graduação? E abrir mão dessa oportunidade faz com que você possa o quê? Retardar ou atrapalhar mais ainda a sua ascensão íntima de realização, como também seu acesso a algo que você almeja na sua relação social. Então, ou seja, isso é o que? A nossa responsabilidade. E passar a gente conhecer por que a gente não gosta ou não. Isso tudo é esse movimento de experiências que a gente vai ter com nós mesmos e adquirir o autoconhecimento associado à nossa própria responsabilidade em conjunto com a realidade. Porque às vezes tem pessoas que acreditam que estão sabendo muito, mas tamponam, sobrepõem uma realidade que não condiz de fato com os fatos, tá? Deste modo, o self passa a ser uma essência importante sobre a formação da personalidade, pois está inserida na vida, segundo Rogers. Ou seja, ao trabalhar a personalidade rogeriana, estaremos tratando do self. Ou seja, a matriz aqui é o self. Ela está inserida em nós. O Rogers, ele não está buscando saber a origem desse self. Ele só quer dizer o seguinte: o self existe por algum motivo, ao qual é tornar a nossa vida plena. Temos que reconhecer. Ah, mas qual é a origem desse self? O Roger não se preocupa com isso. Ele apenas reconhece que, não só na vida dele, como de muitas pessoas, como também a entrada na clínica, nas crianças, na educação, tudo, existe um self em funcionamento. Muito bem. Quando a gente trata a ideia do self e a gente vê o desenvolvimento, o que seria esta ideia de desenvolvimento? É quando o próprio self em si, da própria pessoa, reconhece a tendência em aprimorar-se, para não só se realizar, como dar manutenção a esse self. Então, Rogers vai nomear que a prática de um desenvolvimento, um aprimoramento para si mesmo, ele vai dizer o que? Chama-se de tendência atualizante. Self que quer se desenvolver tem uma tendência a se atualizar e buscar esta atualização. Quantos de vocês, numa fase da vida agora, reconheceram que gostariam ou têm uma oportunidade de fazer uma faculdade? Isso é um olhar rogeriano de que o self buscou atualizar-se, buscou desenvolver-se. Por isso o termo tendência à atualização. Essa tendência à atualização ele tem de várias maneiras. Seja do lado fisiológico, que é o comer, o beber água, é você perceber que é preciso se cuidar mais, é preciso dormir melhor, que é, muitas das vezes, mais inerente e genético. Às vezes não é nem só o fato de você manter a sobrevivência, mas a própria genética diz assim, como posso colocar? Pronto, você jovem, quem pediu para crescer? Quem pediu para envelhecer? Quem pediu para amadurecer quando entrou na puberdade? Ninguém. A própria genética nossa nos provoca a gente ser obrigado a crescer. Os pelos chegam, as mulheres, as garotas sofrem do primeiro ciclo menstrual e assim por aí vai, como também o desenvolvimento do órgão sexual para fins, a depender de quem acredite ou não, ou negue, para alguns defesas, os fins reprodutivos. Esse é o lado fisiológico que o Roger diz assim, esse é mais passivo. Mas ele vai defender o seguinte, que a parte psicológica não é mais tão passiva como a fisiológica. Há uma tendência da gente ter que correr, da gente poder amadurecer, desenvolver nossa plenitude de maneira ativa e não automática. O que quer dizer isso? Quantas vezes você passa por situações que você sabe que lá no fundo é estressante? É preciso você ter se acompanhar, se envolver, mas é difícil, é estressante, causa dor, mas quando a coisa passa e você se supera, você reconhece o quanto você amadureceu, quanto aquilo fez bem para você. Então, a tendência atualizante no fator psicológico para Rogers, ele é ativo e não automático.
é um momento de superação de uma dificuldade, uma dor que você carrega, ok? Espero que todos estejam assistindo e entendendo. Coloquem as mensagens nesse vídeo, até mesmo para eu poder saber se alguém teve alguma dúvida, ou pode colocar lá nos grupos das aulas, tá bom? E aí vem a pergunta, né? Como a pessoa se reconhece que está atendendo a tendência atualizante? Percebe a ideia do centrar da pessoa? A gente tem que fazer uma autoavaliação. Tem o self, que precisa ser está em estado de manutenção, ser cuidado, ser zelado, que tem uma necessidade de buscar atualizar-se, que torna-se uma tendência, mas como saber que realmente estou progredindo ou não? E aí Rogers coloca, por meio do processo de avaliação organísmica, que é a capacidade da pessoa avaliar suas experiências. Ou seja, se a pessoa sofre uma experiência muito boa, a mesma vai passar a desejar essa experiência. Do contrário, a pessoa vai rejeitar. Ok? Aí, um exemplo, né, gente? É claro, né? Essa é uma maneira muito superficial. A experiência, quando tem que ser boa, não quer dizer que ela tem que ser prazerosa. Ela tem que ser entendível, que a pessoa está sabendo buscar, né? E nós temos vários exemplos, vamos dizer assim, né? Vamos dar um exemplo. Eu lembro de uma cena na minha vida, eu era passando anos atrás no Gama, e eu acompanhava as pessoas fazendo atividade próximo do campus da UNB, ali próximo do terminal da BRT, né? Noite, aí todo mundo tava correndo, tudo mais, claro, né? E um grupo de amigos estavam correndo e por último chegou um integrante que parece que é um pré-adolescente, né? E aparentava bastante que estava lutando contra o sobrepeso, tanto é que ele emagreceu bastante, mas devido ao emagrecimento e a retirada, né, o lidar com o sobrepeso dele, fazer com que a pele dele, né, estivesse bem flácida, né? Acho que não sei qual é o termo certo, quem for da enfermagem depois me ajuda a colocar aqui no comentário, para poder saber. E claro, né, o último suado, cansado, tal, e todo mundo comemorava, aplaudia o esforço dele, né? E ele feliz, sorrindo, mas é claro, dava para perceber assim a dor, né? Daquela busca de uma superação, de que lutar contra uma um corpo que está em excesso, que pode prejudicar a saúde, mas que também o processo de retirada daquela condição é muito dolorosa, mas é muito desejável porque ele sabe que é o melhor para ele. Então, ou seja, ele mesmo vai começar o quê? O processo de avaliação organísmica. Sabe que o exercício físico, por mais que difícil seja, é o melhor, é bom, então é desejável, vai manter da melhor maneira possível. Assim torcemos, assim torço por ele. Como também o que, mesmo que ele tenha passado pelo sobrepeso, ele vê que não é melhor. Então ele busca rejeitar. Tanto é que estava numa fase de emagrecimento, tá bom? Coloquei aqui como exemplo a mudança de um amigo meu, né? Também é outro exemplo. Um amigo que gostava muito de beber, né? Ele gostava muito de beber, passar noites bebendo, ele achava muito divertido, e a roda de todo mundo, até que, determinada vez, a gente batendo papo, ele ficou assim, se abrindo comigo e falou assim, cara, eu preciso de algo a mais na minha vida. Eu não sei, eu tô muito parado, eu não tô mais aguentando isso. O que tá falando isso? É o self. É o self. E justamente o self reconhece que está parado. E estava tendo uma tendência à atualização. E aí, dentre as suas buscas, ele resolveu deixar de beber, né? Porque ele agora resolveu fazer faculdade, uma faculdade voltada para a área de educação física, e começou a diminuir o consumo de bebida. E das vezes que ele tomou um pouquinho, um porre, ele ficou a famosa ressaca, né? Isso me incomodava ele tanto. Engraçado, a mesma pessoa que passava ressacas e ressacas que reclamava, mas continuava, é o mesmo que agora odeia e se puder não vai beber muito, mais moderadamente. Tá estudando mais, tá cuidando mais do corpo e até mesmo ele percebeu uma coisa interessante, assim, nossa, a gente muda o corpo, nosso bem-estar melhora, eu quero manter isso. E, meu, como até nossas relações sociais mudam. Ou seja, o processo de
Perdão, o pessoal pega aqui a cola, né? O processo de avaliação organísmica provocou nele o auto-reconhecimento de que aquela experiência não vale mais a pena a ele. Então ele já tomou uma outra decisão. Muito bem, gente. Fica aqui a primeira parte até o momento, tá? A parte segunda, depois eu vou fazer e mandar no canal. Fica a parte 2, a parte de desenvolvimento segundo o Rogers, tá bom? E é isso, gente. Boa semana para todos aí e vamos que vamos.